Boa noite, paz seja convosco. Que bom que você veio. Hoje é a casa do Senhor, nessa noite fria, gelada, né? Que o Espírito Santo possa estar te aquecendo nessa noite e que a palavra do Senhor venha ser algo especial para a tua vida nessa noite, amém? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Versículo 16, talvez nós nem precisássemos ler, porque nós já conhecemos essa palavra, né? Nós já sabemos o que está escrito e o Senhor tem algo para falar conosco. O título da mensagem hoje é A Excelência de Ser Pai. E nada melhor do que nós falarmos do Pai que nos criou, amém? Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode sentar. Aleluia. Nós estamos vendo aí então que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Ele entregou o seu único Filho para pessoas maldosas, para pessoas ruins, para que a humanidade que Ele criou viesse saber do seu amor. É interessante porque nós vemos que a palavra de Deus fala para nós que Deus amou tanto. Nós não podemos e nem conseguimos imensurar o tamanho desse amor de Deus. Nós não conseguimos. Porque pensa bem, a palavra de Deus diz que Ele amou tanto o mundo, tanto, que Ele vê que a criação que Ele tinha feito, é interessante porque a palavra de Deus fala em Gênesis que Deus, quando Ele forma esse mundo, quando Ele cria esse mundo, Ele viu que tudo estava bonito, que tudo estava maravilhoso, que tudo não estava mais vazio, sem cor, não estava mais escuro, não estava mais sem forma. A Bíblia fala isso. Que quando Ele coloca forma nas coisas, quando Ele faz a separação de tudo, quando Ele cria as coisas com a sua palavra, Ele diz que viu que tudo isso era muito bom. Mas Ele viu que Ele precisava fazer algo mais especial, melhor do que tudo aquilo que Ele tinha feito. E aí, a Bíblia fala em Gênesis que Ele pega e faz um boneco de barro, e quando aquele boneco está ali, né? Eu creio que muitos aqui vão lembrar, antigamente, né, irmãos? Será que tem alguém aqui que antigamente, quando era pequeno, brincava de fazer bonequinhos de barro? Alguém aí ou só eu? A gente fazia os bonequinhos de barro e a gente brincava com aquilo e era tão legal. E sabe, irmãos, mesmo sem a gente saber, quando a gente brincava assim, nós estávamos fazendo algo que o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai fez. A Bíblia diz que Ele pega um barro, junta, e Ele pega então e Ele faz um boneco. E quando aquele boneco está ali diante dele, Ele olha e Ele vê assim, é ruim assim. A gente não conseguia fazer isso quando a gente brincava de boneco. A gente não conseguia pegar aquele boneco de barro, soprar nele e ele viver. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, você crê na palavra? Sabe, irmãos, eu estava vendo outro dia, existem milhões de escritores em todo o mundo. Existem milhões de livros escritos, mas nenhum deles, eles tentam de todas as formas, mas nenhum deles
Nenhum deles é igual à palavra de Deus, a Bíblia que foi escrita. Porque não foi escrito simplesmente por homens, foi escrito por homens cheios do Espírito Santo. Você já viu que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, coisas maravilhosas acontecem através da vida deles? Então, esses homens, eles foram tão cheios do Espírito de Deus, essas mulheres que estão aqui foram tão cheias do Espírito de Deus, que eles escreveram algo aqui, movidos pelo Espírito Santo, e tudo que está aqui acontece. Você já viu? Que tudo que está escrito aqui acontece. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, irmãos, coisas sobrenaturais acontecem. Eu conheci um pastor que, antes dele ser pastor, ele teve um problema na sua vida. E ele teve uma enfermidade. E essa enfermidade que ele teve, ele ficou com uma perna, mas ela ficou mirrada, aquela perna. Eu não lembro agora como é o nome dessa doença que dava. E ele, então, ele ficou tremendamente com raiva por aquilo ter acontecido com ele, porque ele não conseguia andar direito. E aí ele ficou revoltado com Deus, ele ficou revoltado com a família, ele ficou revoltado com o mundo, ele ficou revoltado com todo mundo. E aí então ele começou a não querer mais tomar banho, não cortar o cabelo, não cortar as unhas. Ele começou a virar um jovem muito horrível, porque aquilo que ele estava fazendo era a demonstração de uma raiva, de algo que tinha entristecido profundamente o seu coração. E um dia, perto da casa dele, teve uma igreja, e ele começou a ficar com raiva daquelas pessoas, porque você já viu, né, irmãos? Toda pessoa que vai para a igreja, ela se arruma, ela tem o bom perfume de Cristo, ela tem prazer de se arrumar, e outra, tem a beleza de Cristo sobre elas. Então, aquilo para ele era uma ofensa. Então, ele disse assim: eu vou entrar nessa igreja. Com o meu fedor, com o jeito que eu sou, eu vou entrar nessa igreja, quero ver. Eles vão me tirar de lá de dentro, assim, ó, na mesma hora que eu chegar. E aí, quando ele entrou na igreja, as pessoas receberam ele muito bem. E ainda deram um lugar para ele sentar no Deus. Ele quer fazer algo, ele quer tocar em alguém, ele vai fazer coisas que a gente nem imagina que ele está fazendo. Então, aquele moço, ele tinha um fedor horrível. Já pensou? Ficar muito tempo sem tomar banho, a gente fica um ou 2 dias, a gente imagina, irmãos, ficar mais de anos sem tomar banho, sem cortar o cabelo, sem fazer barba, sem cortar as unhas. E aí, no meio do povo, ninguém levantou, todo mundo ali adorando, servindo ao Senhor. E aí, quando terminou o culto, o pastor foi falar com ele toda essa Bíblia. Porque quando esse pastor quiser vir falar comigo, ele não vai poder falar nada, porque eu vou saber tudo que tem ali. E aí, irmãos, ele começou a ler a palavra. Começou a ler a palavra com um propósito de destruir aquele pastor, de destruir aquela igreja, porque ele ia saber muito mais. E conforme ele lia, o Espírito Santo ia entrando dentro dele. Conforme ele lia, Deus ia trabalhando na vida dele. Conforme ele ia lendo, Deus foi transformando a vida dele. E aí o que aconteceu? Ele começou a tomar banho. Ele foi, cortou o cabelo. E começou a servir a Jesus, entregou a sua vida para o Senhor e ganhou milhares. Estudamos a palavra, ela transforma a nossa vida.
vida. Ela transforma a pior pessoa que nós podemos imaginar. A palavra de Deus transforma. E é isso que muitos escritores por aí não conseguem fazer. Nenhum livro muitas vezes consegue transformar a vida de pessoas. Mas a palavra de Deus, porque tem a presença do Espírito Santo em cada letra, em cada palavra, em cada frase, em cada capítulo, vai transformando a vida das pessoas. E aqui nós estamos falando então que Deus pega e ele vai, se abaixa aonde está aquele boneco e ele sopra o seu fôlego de vida naquele boneco de barro. E a palavra de Deus diz que então a partir de vida de Deus sobre ele. E isso, irmãos, já seria maravilhoso para essa pessoa nunca se afastar de Deus, nunca querer outro caminho. Mas o que acontece? Sempre vão querer coisas novas, vão querer conhecer coisas, vão querer saber coisas, vão querer desobedecer às coisas. E aí nós vemos quantas coisas acontecem, e foi isso que aconteceu. E aí, irmãos, cada vez mais o ser humano, que veio da descendência de Adão, cada vez mais se afastava de Deus e ficavam longe dos caminhos do Senhor e praticavam coisas ruins que desagradavam a Deus. Então, Deus várias vezes vinha e fazia uma nova aliança para que esse homem se voltasse para Deus novamente. E não voltavam. Até que um dia, Deus pega e ele então envia, porque ele ama tanto, porque ele podia destruir, irmãos, a humanidade, destruir tudo o que foi criado. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós, ele amou tanto o mundo, que ele deu então o seu único filho, para que aquelas pessoas viessem a se arrepender das coisas que estavam fazendo erradas. Para que viesse se voltar para o seu Criador. Viesse querer conhecer quem era o seu Criador. Porque, irmãos, quando nós conhecemos o nosso Criador, irmãos, nós vemos quantas coisas ruins e erradas a gente comete. Mas quando a gente conhece o nosso Criador, quando a gente conhece o nosso verdadeiro Pai, a gente entende a questão do amor. E se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão vencer. Mas para a gente vencer, para a gente ser alguém melhor, para a gente se sentir amado, para a gente ter felicidade, a gente precisa conhecer o que tem tudo isso para nos dar. Se nós não nos colocamos diante dele de verdade, irmãos, nós não vamos ter nada dessas coisas. Nós vamos continuar sofrendo, nós vamos continuar perdendo, nós vamos continuar nos sentindo mal amados, nós vamos continuar vivendo a vida que muitas pessoas no mundo estão vivendo. Outro dia eu vi uma série que me chamou muita atenção, porque essa série era algo verídico. Sobre um assassinato horroroso que aconteceu aqui no Brasil. A gente ouviu em todas as reportagens, né? Em todos os jornais, a gente viu a respeito dessa moça. E aí eu fui ver o documentário sobre ela. E é interessante, porque ela cometeu um assassinato bárbaro, horrível, ficou presa por aquilo que ela fez. E eu olhando aquela série ali, eu vendo, tudo tem um começo, irmãos. Tudo tem um começo. Ela era uma criança que o pai abandonou, vivia com a mãe, vivia com a tia. Aí a mãe arranja um outro marido, e isso nós vemos nas melhores famílias, vamos dizer assim. Arranja um outro homem para sua vida. E aí ela tem essa menina, tem mais 2 meninas, e aí o que acontece? Aquele homem que aquela mulher levou para dentro de casa, abusa dela, de uma forma cruel.
E aí, quando ela consegue sair de casa, ela sai de casa, e o que ela vai ser? Ela vai ser uma prostituta. Ela vai ser uma prostituta daqueles lugares onde só vai pessoas que têm dinheiro, onde só vai a elite. E aí lá ela conhece um homem rico que começa, cada vez que ele vai frequentar a casa, ele só quer ela. E aí o que ele diz para ela? Ele diz assim, olha só, eu vou te dar tudo. Aí ele dá um carro para ela, um carro bom, ele leva ela para conhecer os melhores lugares. E aí ele diz para ela assim, eu quero ficar contigo, eu vou me separar da minha esposa porque eu vou ficar contigo. E aí ela fica numa alegria, porque o que acontece, além do carro, além das roupas, além dos restaurantes que ele leva ela para estar, ele pega, compra uma mansão e dá para ela, e ela fica deslumbrada com tudo aquilo. Porque ela não vai precisar mais vender o seu corpo, porque agora ela vai ter aquilo que ela sempre quis e nunca teve, uma família. Aí passa alguns meses, o casamento começa a mudar, porque ela não consegue engravidar. E aí aquele homem volta a fazer o quê? A mesma coisa que ele fazia. Você vê que é um círculo vicioso quando você não conhece, quando você não tem Deus, quando você não conhece o seu Criador, quando você está distanciado do seu Criador. E aí, irmãos, o que acontece? Ela começa a ver, aí ela consegue engravidar, tem uma filha, e aí aquele homem pega e diz que vai mudar, nunca mais vai fazer, vai viver a vida para eles. Mas não. Cada vez piora mais a situação. Piora mais, até que um espírito entra nela. E aí ela, uma mulher pequena, ele um homem grande, ela pega, dá um remédio para ele dormir. E aí ela pega uma faca e corta ele nas juntas, tudo direitinho, em pedaços. E eu fiquei pensando, alguém que não tem o Espírito de Deus, o espírito maligno vai entrar e vai destruir. Ela já tinha uma vida destruída e cada vez destrói mais. Sabe, irmãos, e eu fico me perguntando assim, se nós que conhecemos a Deus, por que a gente não continua servindo a Deus, buscando para saber quem é Ele? Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Se você busca saber quem é Ele, Ele vai se deixar ser encontrado por você. Ele vai se deixar ser encontrado por você. E aí você vai buscar e Ele vai te dar as respostas que você precisa. Ele vai mudar a sua vida. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nem nada, nenhuma religião, nenhuma seita, ninguém pode mudar você. Quem pode mudar você é Jesus. É Jesus que pode trazer paz a todo e qualquer sofrimento. Mas sabe, irmãos, a gente tem que querer. A gente tem que querer. Mas sabe qual é o problema do ser humano? Ele nunca quer Deus. Ele nunca quer servir a Deus. Porque servir a Deus é deixar de eu viver a vida que parece boa, mas não é. Na verdade, não é. Sabe, nós queremos as coisas fáceis, não é verdade? Porque nós vemos, irmãos, a vida do ser humano hoje, algo assim, qualquer coisa tá bom. Um agradinho que eu recebo, tá bom, isso é maravilhoso. Mas, irmãos, a Bíblia fala, é interessante que a palavra de Deus fala assim, que... E Eclesiastes fala assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que você não venha viver os dias maus depois. É assim. Mas, irmãos, quando nós não lembramos do nosso Deus na nossa mocidade, nós não vamos conseguir lembrar depois. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, que vieram para Jesus já com a sua idade avançada. Glória a Deus. Porque tem muitas pessoas aqui
que viveram uma vida extraordinária com o Senhor depois que encontraram. Antes de começar o culto, eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã, que ela estava falando assim: eu era viciada na bebida. E quando eu entrei para a igreja e que eu entreguei a minha vida para Jesus de verdade, nunca mais eu coloquei uma bebida de álcool na minha boca. Porque, irmãos, o Espírito de Deus, ele vai mudando a nossa vida, mas eu preciso buscar essa mudança, eu preciso querer essa mudança, e ele vai realizar nas nossas vidas. Eu até preparei algo de pai aqui, mas Deus mudou a coisa aqui. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, que o amor de Deus é o melhor amor. Nenhum homem, nenhuma mulher vai te amar como Deus, porque amor de mãe e amor de pai muitas vezes falha. O amor de filho falha, que não poderia falhar. De repente tem alguém sentado aqui que nunca recebeu o amor do seu pai, ou que de repente não conheceu o seu pai, né? Porque nós temos aqui, de repente, pessoas que não foram criadas pelos seus pais. Foram criados por uma avó, por um vô, por um tio, por um pai adotivo. E em tudo isso, irmão, se nós pararmos para pensar, a gente vai ver o amor de Deus, que não nos deixou desamparado. Não deixou você desamparado. Porque Deus sempre tem um plano na nossa vida. Deus tem um plano na nossa vida. E Ele tem um plano com a sua vida. Se você verdadeiramente, irmãos, entregar a sua vida para Jesus de verdade, você vai ver quantas coisas boas Ele vai permitir você viver. E Ele vai mostrar para você o propósito dEle. Quando nós buscamos o propósito, nós vamos ver Ele fazendo isso. Então nós vemos, eu quero falar sobre alguns pais aqui, 3 pais, na verdade, né? Já falei de Deus, que o amor dele não tem. Sabe, irmãos, a Bíblia fala assim, que pode uma mãe se esquecer de nós. Mesmo que a gente seja a pior das piores pessoas, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece. Tu pode se sentir, tu pode não sentir o amor de ninguém por você, mas quando você clama por Ele, Ele vem rapidinho. Quantos testemunhos a gente tem de pessoas que no último momento que iam tirar a sua vida, clamou a Deus e Deus fez algo sobrenatural e aquela pessoa foi livre de tirar a sua vida e o diabo não venceu, porque o plano de Deus, irmãos, ele é melhor, maior e é sobrenatural para conosco. Nós vemos, quero que você abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2, versículos 5 até o 7, nós vamos ler. Diz assim: ora, na cidade de Susã havia um judeu chamado Mordecai, filho de Jair. Jair era filho de Simei, e Simei era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mordecai tinha sido preso quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e fora levado cativo para a Babilônia, junto com Joaquim, rei de Judá, e com muitos outros. É interessante que acontece tudo isso aí, mas nessa trajetória ele ficou cuidando de Esther. Ele era o tio de Esther e ele então é aquele que assumiu o papel de pai quando ela fica órfã. Então, e ele foi quem educou ela, aconselhou, permaneceu ao seu lado em momentos decisivos. Então, nesse momento, essa palavra, de repente você foi criado por um avô, por uma avó.
De repente você foi criado por um tio, por alguém, sabe? E nisso nós vemos, irmãos, que o amor de Deus foi demonstrado para com você. Quantas pessoas têm um amor grande pelo vô, pela avó, porque foi eles que educaram e cuidaram? Ou pelo um tio, por uma tia? E nós vemos isso na vida de Esther. Mordecai, mesmo ele passando por tudo isso. É interessante, irmãos, porque mesmo ele passando por tudo isso que nós acabamos de ler, ele não deixou de dar amor, cuidado, conselhos, educação para Esther. Por quê? Ele servia um Deus todo-poderoso. E ele então confiava a sua vida a Deus. Então ele pôde passar algo extraordinário para ela. E essa menina, que ele cuidou, lá na frente se torna a rainha. Olha o que Deus faz, né? Quantas pessoas, muitas vezes, porque ficam órfãos, se tornam pessoas revoltadas. Claro que nós sabemos que tem muitas pessoas que vão cuidar de crianças que não são bons também. Nós sabemos disso. Mas, irmãos, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Deus é poderoso para nos ajudar. Outro pai que eu quero falar para vocês está em Marcos 5, 21, 43, quando um pai leva a sua dor até Jesus, que é Jairo, né? Jairo, ele tinha um filho, e a palavra de Deus fala, uma filha, né? E aí nós vemos que ele está em desespero. Mas ele ouve falar de Jesus. É interessante, né, irmãos? Porque todas as pessoas, muitas não querem servir a Deus, muitas não querem Deus, mas no momento do desespero, da onde não tem para onde ir, para onde é que elas vão? Elas vão atrás de Jesus. Elas vão atrás de Deus, porque todo ser humano sabe, não há outro caminho, não há outra solução, não há outra resposta, não há outro milagre a não ser Deus. E aí ele estava então desesperado, porque a sua filha estava muito doente, né? E aí então ele vai até Jesus. E aí, irmãos, isso a gente pode falar, né? Talvez Jairo representa algum pai que o seu filho, sua filha, está doente, desenganado pelos médicos. Sabe, há algum tempo atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma amiga minha, lá do Paraná, de Curitiba, e ela disse assim: pastora, olha só, tem uma família que é daqui de Curitiba, eles não são cristãos, eles estão em Porto Alegre, eles estão com um bebezinho recém-nascido entre a vida e a morte. E eles foram direcionados para a Santa Casa de Porto Alegre. E eles estão aí, e eu gostaria que tu desse uma atenção para eles. Eu vou te dar o número, fazer uma oração, alguma coisa. Tu entrar em contato com eles, porque eles não têm ninguém aí. E eles estão desesperados. É o primeiro filho, e os médicos disseram que a criança vai morrer, não tem o que fazer. E aí ela me deu o número do telefone, eu entrei em contato. E comecei a conversar com aquela mãe. E ela dizendo para mim assim: a gente já está sem força, porque todos os dias é a mesma notícia, ou então piora a notícia. E nós não sabemos mais o que fazer. E aí eu falei para ela, da pessoa que tinha me dado o telefone dela, e eu disse assim para ela: eu vou orar por ti. E se tu quiser, eu vou até aí para orar contigo, ter um tempo contigo. Ela disse assim: não precisa vir, não tem como vir, porque nós estamos no isolamento e nós não podemos receber visita. Eu não posso, eu fico aqui dia e noite. Eu não saio para lugar nenhum. Eu tenho que ficar aqui com meu filho. Eu não posso sair, porque qualquer saída ou qualquer contato que eu tiver com alguém, eu posso trazer alguma bactéria e ele morre mais rápido.
Eu disse, então tá, então eu vou mantendo contato contigo pelo celular, nós vamos nos falando, eu vou orando. E aí, fui orando com aquela mãe, fui orando por aquela criança. E depois de um tempo, ela me ligou, ela disse assim, pastora, estou te ligando para agradecer todo o amor, todo o carinho que tu teve comigo. E eu pensei, meu Deus, será que a criança morreu? Né? E ela disse assim, eu quero te dizer que o meu nenê está indo para casa, os médicos não sabem o que aconteceu, mas eles disseram que tudo veio novo dentro dele e ele é uma criança normal e perfeita. Nunca vi essa moça, a não ser pela foto. E aí, ela disse assim, muito obrigado pelas orações. E ela disse assim, quando eu voltar para casa, eu vou procurar a Kelly e eu vou começar a ir na igreja com ela. Porque eu vi que o Deus de vocês é um Deus maravilhoso. Porque eu não esperava, todos os dias eu esperava o pior. Todos os dias eu esperava que eu ia olhar e o meu filho ia estar morto. E os médicos disseram assim, inclusive colocaram ele para fazer algumas experiências, porque eles não conseguiam entender o que tinha acontecido com aquela criança. Sabe, irmãos, como nós estamos lendo aqui, Jairo estava desesperado. Mas ele foi até o Senhor. E o Senhor, Jesus, curou a filha dele. Sabe, talvez com alguns de vocês aqui já aconteceu isso. Você veio para a igreja porque o seu filho ou a sua filha estavam desenganados dos médicos. Mas o nosso Deus, irmãos, toda vez que qualquer homem, mulher, jovem ou criança ir até Ele e buscar com o seu coração, vão encontrar. E Ele sempre vai dar o seu melhor para qualquer uma das pessoas. Seja qual for, porque o intuito do Senhor é demonstrar o seu amor, a sua compaixão por você, por qualquer um que chegar diante dEle. Sabe? Mas Ele não quer apenas isso, que você chegue para receber bênçãos, para receber milagres. Ele quer que você tenha um coração voltado para Ele, um coração rendido a Ele, um coração que está disposto a conhecer Ele. O problema é que muitas pessoas não querem conhecer a Deus. Lembra do pastor que eu falei no começo? Ele não queria, mas ele disse assim, eu vou estudar esse livro deles, eu vou estudar esse livro preto, porque eu vou acabar com esse pastor. Mas quem começou a ler foi pego de surpresa, porque o Senhor transformou a vida daquele moço. E pegou e fez dele um ganhador de almas. Quando nós, irmãos, começamos a realmente querer o Senhor na nossa vida, Ele vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Amém? E o terceiro pai que eu quero falar está em Lucas 15, 11 até o 32. Não vou ler, porque você conhece essa história, né? De pais que sofrem por ter um filho que se afastou de Deus, que se afastou da família, né? Alguém que teve a relação rompida. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio nessa noite que, de repente, seus filhos se afastaram de Deus, ou então não querem mais saber de Deus, não querem mais saber da família. Isso acontece muito. Mas é interessante que esse pai de Lucas 15 mostra para nós que a gente não pode perder as esperanças e que nós não temos o controle de ninguém, da vida de ninguém, só Deus. E aí, quando alguém se torna adulto, né, ele quer viver a vida. Mas eu quero dizer uma coisa, se você é um homem, um pai cheio da presença de Deus na sua vida, se você é uma mãe cheia da presença de Deus, o seu filho esteja onde ele estiver, como o filho desse pai aqui, ele vai lembrar, nossa, no meu pai eu tinha as coisas boas, o meu pai cuidava de mim, o meu pai me amava. E eu aqui hoje estou aqui no meio dos porcos, sem dinheiro, sem nada, eu vou voltar.
e vou pedir para o meu pai para mim trabalhar, ser um empregado dele. Sabe, irmãos, às vezes nós esquecemos que quando nós nos voltamos para o nosso Pai verdadeiro, que é Deus, que é o nosso Criador, Ele vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Esse moço de Lucas 15, ele pensa assim, você é apenas um empregado do meu pai. E aquele pai orava por aquele filho todos os dias, sabe? Ele tinha uma oração firme, uma oração cheia de esperança que o seu filho um dia iria voltar. E um dia ele vê lá de longe alguém vindo, e lá no coração dele, eu creio que o Espírito de Deus já falou para ele, eu estou trazendo teu filho de volta, por causa das tuas orações, porque tu não desanimou, no meio da tua dor, no meio da tua tristeza, tu não desanimou, eu estou trazendo ele de volta, está vindo todo quebrado, está vindo todo arrebentado, mas estou trazendo ele para ti. Porque eu vou te ajudar a cuidar as suas feridas. Eu vou te ajudar a mostrar para ele o meu amor em ti. E aí, quando aquele filho chega, o pai abraça, beija, nem percebe que ele está todo maltrapilho, cheirando a porco. E aí ele diz assim, pai, me deixa ser apenas teu empregado. O que ele faz? Ele diz, não. Chama os empregados dele assim, vai lá, traz roupa, prepara um banho para ele, prepara um banquete, prepara uma festa, traz sandálias novas, traz roupas novas, coloca um anel da família no dedo dele. Sabe, irmãos, é isso que Deus faz comigo e contigo também. Quando nós nos voltamos de verdade para o Senhor, Ele coloca uma roupa nova, Ele nos dá um banho com as águas purificadoras do céu sobre nós, Ele nos dá um banho, Ele nos coloca vestes novas, calçados novos, coloca um anel no nosso dedo e diz assim, você sempre foi meu filho, você sempre foi minha filha, eu sempre te esperei que você viesse a me conhecer. Sabe, irmãos, então nessa noite, eu não sei em qual categoria dessas você está, mas eu quero dizer, se você está aqui nessa noite de domingo, ouvindo a palavra, é porque Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Então, é só você buscar Ele. Aqui você vai encontrar direção para toda a sua vida. Vida amorosa, vida financeira, vida espiritual, trabalho. Você vai aprender a trabalhar com essa palavra aqui. Nesse livro, você descobre como ser um pai verdadeiro, cheio do amor e da misericórdia de Deus. Você descobre como ser uma mãe, como ser um bom filho. Você descobre a sua vida todinha aqui, porque o Espírito de Deus, quando você lê a palavra dele, ele te ensina a ser alguém melhor. Ele passa a mostrar para você que ele tem algo bom para ensinar para você e para melhorar na sua vida. Porque ele quer ser o seu Senhor e mostrar para você que quando você anda com ele, irmãos, mesmo que tenha as lutas e dificuldades, ele te capacita a vencê-las. Ele sempre vai fazer alguma coisa para trazer a resposta para você. Semana passada eu estava conversando com o pastor que, sabe, quando Deus, ele sempre, irmãos, vai ter uma resposta para nós. É só a gente estar atento. E é tão interessante que ele fala as coisas que ninguém sabe, só nós sabemos. Ele usa pessoas que não faz parte do nosso convívio, que não sabe quem a gente é, para dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Porque isso é o amor, como nós lemos aqui. Ele amou tanto, ele ama tanto você, irmão, que ele pode usar qualquer coisa para dizer assim, entenda que eu te amo, entenda que eu quero você por completo, entenda que eu posso mudar a sua vida, eu posso transformar a sua vida. Mas isso a gente tem que deixar e querer. Porque se você não deixar, ele não pode fazer nada. Mas quando você deixa, ele pode fazer o sobrenatural na sua vida.
Sabe, irmãos? Sabe? E você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para essa palavra aqui. E pedir a ajuda do Espírito Santo. Para que você venha ler e você venha ter entendimento daquilo que você está lendo. Porque aquele moço que eu falei no começo, aquele pastor, ele nunca tinha lido a Bíblia. Ele não teve ninguém do lado dele ensinando ele, discipulando ele. Não, ele pegou a Bíblia para destruir o pastor. Mas sabe, a palavra destruiu tudo aquilo de ruim que estava na vida dele. E fez dele um novo homem. Quando nós estudamos a palavra, o Senhor sempre vai trazer algo que modifica a nossa vida e modifica para valer. E é isso que Ele quer fazer na sua vida, nessa noite. Sabe, entrega a sua vida de verdade para Jesus. Sabe, esteja mais perto dEle. Porque mais perto dEle, você vai conseguir vencer a todas as dificuldades que vinham. E cada vez mais, irmãos, você vence uma, vem duas. Você vence. A maioria das vezes é só o Senhor que vai nos capacitar, que vai falar conosco e que vai realmente mostrar para nós aquilo que Ele pode fazer com cada um de nós. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que nessa noite você, de verdade, entregasse a sua vida ao Senhor. Porque Ele é maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus diz, sabe, alguém que verdadeiramente entregou a sua vida para Deus. E teve um autoconhecimento do seu Deus, do seu Pai. Nós vemos que no Salmo 139, Davi, ele mostra para nós algo que fala sobre mim e sobre você. Ele diz assim, o Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Então não tem como eu e você querermos fugir de Deus. Porque a palavra de Deus diz aqui para nós, através de Davi, que o Senhor, Ele nos examina e conhece todas as coisas a nosso respeito. Servindo você a Deus ou não servindo, Ele te examina e Ele conhece tudo sobre você. Sabe quando você se senta, quando você se levanta e conhece de longe cada um dos seus pensamentos. Ele sabe agora o que cada um que está aqui nessa noite está pensando. Eu não sei. Eu posso olhar para você e não saber nem o que você está pensando. Se você está entendendo a palavra, mas Ele sabe. Ele sabe se você está permitindo que a palavra dEle entre no seu coração e deixe gerar algo aí dentro em você. Ele sabe disso. Ele examina cuidadosamente todos os teus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, Ele conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes da palavra ser formada na minha boca. Alguém mais pode saber o que você vai falar? Alguém mais conhece o teu pensamento? Não existe. Só Deus. Porque foi Ele que te fez. Foi Ele que te colocou lá no ventre da tua mãe. E Ele no secreto foi te formando, é o que diz a palavra. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. É impossível fugir do seu espírito. Olha só, se tem alguém aqui fugindo do Espírito de Deus, ó, só vou te falar. Pode fugir, Ele vai te encontrar. É o que diz a palavra. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano com os primeiros raios da manhã, mesmo ali, a sua mão direita dirigirá os meus passos e o seu poder me dará forças para ficar de pé.
Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia. Ele enxerga tudo, melhor que o super-homem. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia. Para o Senhor, a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. E eu te pergunto uma coisa. Tu conhece as tuas partes internas? Conhece? Conhece, irmão? Sim ou não? Você não conhece. Você não pode ver lá dentro de você. Mas a palavra de Deus está dizendo que o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhece, perfeitamente cada osso do seu corpo que estava sendo formado e que já está aí formado. O Senhor conhece. Ele sabe se ele está bom, se não está. O Senhor conhece. Como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias das palavras dele tiver em você. O dia mau você vai passar cantando, dando glória a Deus e sendo vitorioso. É o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Aleluia. O Senhor, ó Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida. Ó Deus, são tantos que eu não consigo contar. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia da areia da praia. Cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais perto do Senhor. Eu desejo que o Senhor destrua os rebeldes e afaste de mim os homens maus e violentos. Irmãos, de verdade, a gente tinha que orar isso. Porque quantos homens maus, violentos, cheios do diabo, vêm para perto de nós e muitas vezes nós damos ouvidos para eles. Mas nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você que nós possamos nessa noite dizer como Davi, sabe, ficar mais perto do nosso Senhor, aonde a gente estiver, sabe? Porque quando nós estamos mais perto dele, o Senhor vai fazer coisas grandiosas na nossa vida. Examina-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Põe os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova. Tome conhecimento de tudo. Sabe, irmãos? Quantas pessoas nós estamos aqui hoje que são pessoas ansiosas? Que têm pensamentos ansiosos, Se nós colocássemos isso diante do Senhor, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, nós iríamos ver que Deus, ele é maravilhoso, sabe? Veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Irmãos, não é nenhum homem, nenhuma mulher que pode te orientar, é o Senhor. Você buscando Ele, Ele vai te dar a direção que você tem que tomar na sua vida. E a direção dEle, o conselho dEle, irmãos, é melhor para a nossa vida. Eu gostaria que você ficasse com seus olhos fechados nesse momento. Nós vamos cantar uma canção que fala: mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Sabe, quando você cantar essa canção, cante tendo essa convicção de que você de verdade quer estar mais perto de Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Que realmente, Senhor, Tu possa transformar o nosso coração, a nossa vida, Senhor. Que realmente, Senhor, nós possamos, a cada dia, andar mais perto de Ti, Senhor. Oh, Senhor, toma as nossas vidas, Senhor.
Que nessa noite, Senhor, Tu tenhas falado com cada um de nós aqui, Senhor, e mudado a nossa vida, Pai, em nome de Jesus.